Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui hoje conosco no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto, Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira e, junto com Rose Moraes e Andréa Aber, trazemos temas semanais para a nossa reflexão sobre o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje é Valores e a influência na sua vida, e será voltado a desvendar os valores que nos empurram para os nossos compromissos e para o nosso sucesso. Geralmente gravamos também um programa em vídeo e disponibilizamos lá no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Aber. Se você quiser conhecer nossas carinhas, acesse e inscreva-se também no canal, ativando o sininho, que você será avisado dos novos episódios. Rose Moraes, você quer um sininho para ser chamada e falar aqui com a gente ou não? Eu gostei do sininho, gostei do sininho. Tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem. Andréa Aber quer um sininho também? Eu quero, adorei, adorei. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, terminando com o aumento da sua autoestima. E ao final do nosso episódio, nós sempre deixamos dicas diversas para a sua evolução, que vão ser disponibilizados tanto no site da Pratique Instituto, quanto no grupo do Telegram ou do WhatsApp, que você pode se inscrever. E se você está vendo o nosso episódio pelo vídeo, vai ver que aqui atrás de mim tem a fotinho minha e da Andréa com 30 anos a menos, onde a gente escreveu um e-book que a gente vai deixar para vocês, que você pega no site da Pratique Instituto. E aqui também, quem estiver vendo a gente, tem um sininho que eu vou tocar para ajudar na escolha da carta aleatória. Ao final também, deixamos uma música do Jorge Roberto para o seu entretenimento. Meninas, vamos falar de valores, um tema polêmico, ou não é polêmico? O que vocês acham? Polêmico, que as pessoas têm valores diferentes e isso gera muito conflito, tanto na vida pessoal, família, sociedade, trabalho, tem muita polêmica em tudo isso. Inclusive, eu vi recentemente em algum noticiário dizendo que estamos vivendo uma crise de valores. Você acha que a gente está vivendo uma crise de valores, Rose? Eu acho, Sérgio, porque muitos dos nossos valores estão enraizados na gente, porque vem dos nossos pais, vem da nossa família, vem daquilo que a gente aprendeu, né, durante toda a vida. E hoje eu percebo que perdemos um pouco alguns valores. Uma coisa interessante que o Sérgio Cortella fala, o Mário Sérgio Cortella, aqueles vídeos que a gente vê pela internet, a ocasião faz o ladrão. O que ele diz é, não é a ocasião que faz o ladrão já está dentro da pessoa, que vai aproveitar a oportunidade para levar alguma coisa que não é dela. Não é a ocasião que faz o ladrão já está lá. Uma vez eu tenho na família gente que foi para Funchal, né? A minha esposa, o pai nasceu lá, tudo, e a minha cunhada foi, e eles andaram de carro lá pela região de Funchal, onde nasceu o meu sogro, né? E uma das coisas que a minha cunhada comentou com o taxista, nossa, que lindo essas árvores com as frutas aí para fora. Será que o pessoal não pega, né? Aí o motorista virou para ela e falou assim, mas vai pegar por quê? Não é dela, é da pessoa. Então, olha onde os valores estão encaixados em atitudes. Por que existe uma catraca lá na Europa, em alguns países, eu acho que isso foi na Tchecoslováquia que alguém falou para mim, a catraca está aberta, a pessoa passa e vai embora, não paga. Só que todo mundo passa pela catraca que paga. E aí alguém, né, perguntou, tipo, mas para que é aquela catraca? É para quem não tem dinheiro passar. Ah, mas e as outras pessoas não vão se aproveitar disso? Aí o cara virou e falou assim, mas por qual motivo elas fariam isso? Vocês entendem onde que pega os valores? Não, Né? porque esses valores são esse conjunto, né, de características, de regras. Sim. De uma determinada pessoa, de uma organização, de um país, de um estado, de uma cidade. E elas determinam, esses valores é que determinam a forma, né? Como a gente se comporta e como a gente interage com os outros e com a sociedade como um todo.
é tudo que é importante para cada um, porque cada um tem uma visão diferente. Muitas vezes, os valores acabam sendo agregados na nossa vida, na nossa personalidade, na infância, porque nós convivemos dentro da família e nós começamos a ver, né? E, às vezes, inconscientemente, a gente nem sabe, nós somos crianças, não sabemos o que são valores em si, mas nós vemos o nosso pai sair para trabalhar, e o trabalho, ou a nossa mãe, e o trabalho vira um valor na nossa vida. Nós entendemos que precisa de um trabalho, o trabalho traz o dinheiro, que traz o sucesso, que é uma carreira, tudo isso pode ser, começa a ser construído lá atrás na nossa base, né? E uma coisa importante é que os valores, eles comandam as nossas decisões. Assim Então, como as nossas crenças, né? É uma combinação do que a gente acredita e daquilo que a gente tem de valores que a gente traz da nossa exato. infância, dos nossos pais, do nosso ambiente. E isso acaba influenciando na forma como você faz as suas escolhas, como você toma as suas decisões. Então, muitas vezes, as pessoas têm que parar um pouquinho e olhar também, por que será que eu tomei essa decisão? Por que eu escolhi por esse caminho e não pelo outro? Para, respira e analisa o que te levou a isso. Você vai encontrar um valor. É isso. E tem também uma outra história já contada há muito tempo atrás, quando eu era estagiário. Olha, fazem 200 anos, depende se você está nos escutando em 2050, né? Não Mas conta, assim... não. Não, então, assim, faz algum tempo, tempinho e tal. E ele contou que ele estava na América indo viajar em... Como é que é quando você faz aquilo com outro país? Intercâmbio, né? Intercâmbio. Isso, imagina, há 40 anos atrás, para mim, nunca era longe do meu ambiente, mas ele foi. E ele falou que o irmão dele, eles estavam no carro, viajando pela estrada, e ele pegou um clipe que estava alguma coisa e jogou pela janela. E o cara falou, você é louco, jogar o clipe pela janela? Isso não se faz. Aí ele falou, não, o que que tem? Não tem problema nenhum. Diz que o cara parou o carro e falou assim, o que você está falando? Eu acho que eu vou fazer você descer e pegar aquele clipe. Não, é porque... Não, aqui não se faz isso, não se joga nada na rua. Olha onde ele parou. E aí foram em frente, porque ele falou, eu não faço mais isso, né? Pelo amor de Deus, não vou achar o clipe na estrada agora. Inclusive, quando você vai para um país, é importante você conhecer as regras deles, até que para que você não tenha nenhum problema. Eu me lembro de uma história parecida, quando eu fui visitar uma amiga na Alemanha. Aqui no Brasil a gente tem costume, passa uma criança, você passa a mão no cabelo da criança, mexe com a criança, que bonitinha, não sei o quê. A primeira coisa que a minha amiga, e ela sabe que eu faço isso, a primeira coisa que a minha amiga falou, Rose, aqui você não toca em ninguém, principalmente em criança, porque eu sei que você vai lá, a criança está no colo ou está no carrinho do bebê lá, você não faça isso, porque as pessoas não gostam. Então, queridos ouvintes, quando você vai fazer uma viagem para uma cidade, para um país que você não conhece, por favor, leia as regras do jogo. Igual futebol, né, Sérgio? Sim. Bola na mão é pênalti. É uma regra. É uma regra. Você tem que saber as regras para jogar. Você tem que saber também, né? Eu passei na Suíça e aí eu fui para Zurique. Pegamos lá um cabo, né, um bonde, entramos. Falei, como é que paga isso aqui, né? A gente sabia pouco ler inglês, né, só para se comunicar o mínimo. E aí lá na frente estava escrito: quem não apresentar o ticket vai pagar $500. Aí eu olhei para a cara da minha mulher e da prima que viajava junto e falei, tá bom, onde está o ticket? A gente não sabe onde comprar. Não é? Pois e aí, pô, mas tudo bem, eu entrei, estava aqui um ponto, o cara parou, mas e o ticket? Né? O motorista não estava lá para me vender o ticket. Então é importante você saber os conceitos e as regras dos locais. Então olha aí, a Rose está falando no negócio da criancinha, mas não é só isso não, tem muita coisa. Não é só isso, tem muita coisa, muita verdade. coisa. Agora tem alguns valores que eles tomam uma proporção universal, mesmo independente de diferenças culturais, como justiça, paz, solidariedade. São os valores humanos que a gente fala, né? Eu vou ler aqui um conceito sobre valores. É um conjunto de características que determinam a forma como estas se comportam e interagem com os indivíduos ou com o meio ambiente. Existem vários tipos de valores, religiosos, éticos, profissionais, pessoais, né? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu acho que antes de vocês falarem dessa parte profissional, é o que aconteceu com o Djokovic agora em
2022. Vocês acham que vale comentar isso agora? Eu acho que sim. Vale, porque aí a gente engata nos conceitos que vocês vão nos passar, né? Novak Djokovic, a gente já comentou aqui em alguns episódios anteriores, é o ídolo da Rose. Agora, em 2022, houve uma lei na Austrália para ele disputar o Australian Open, em que ele teria que ser vacinado contra a Covid. Gente, nós estamos em 2022, a vacina contra a Covid já existe, mas existe muito debate sobre essa vacina no mundo todo, né? E o Novak Djokovic, ele para entrar na Austrália, ele teria que estar vacinado. E o Novak Djokovic, ele é o que mesmo, Rose? É de Belgrado, da Iugoslávia. E aí, quando teve a união da Iugoslávia com a Tchecoslováquia, virou o sérvio. Nessas regiões que a Rose citou, existe um outro tipo de valor. E eu acho que essa parte da vacina não é muito dos valores desse povo que está lá, tanto que é um lugar que tem menos vacina do que o normal. O Djokovic não quis se vacinar e ele foi impedido de entrar no país porque uma lei obrigava ele a se vacinar. Mas ele não se vacinou por causa de, provavelmente, os valores que ele traz desde a infância. Esse foi o resumo aí do que aconteceu com ele. Sim, o que a gente estava até comentando aqui, né? Se você vai viajar, vai fazer um intercâmbio, você precisa conhecer quais são as regras, né? Quais são os valores daquele país, daquela cidade, enfim. Para ele, para o Djokovic, tomar a vacina, essa parte de saúde ou essa atitude de ter obrigatoriedade de tomar vacina, para ele não é um valor importante. Vamos dizer assim. Sim, tão não importante que ele abdicou de disputar um torneio que poderia fazê-lo ser mais vencedor do que o Federer e o Nadal. Sim, continuar sendo o primeiro do mundo, né? Continuar sendo o primeiro do mundo. Porque ele não disputou o torneio, ele vai perder pontos, é verdade. Ele ainda pode perder a posição de número 1 aqui em 2022. Você que está em 2050, pesquise. Exato. Pois é, mas lembrando também, né, que às vezes, num determinado momento da vida, você tem um valor que ele está mais aflorado naquele momento. Por exemplo, às vezes você está num trabalho e, de repente, reconhecimento é uma coisa importante para você. Então, você vai se esforçar, você vai correr atrás, porque se você não tiver o reconhecimento, você não vai se sentir, vamos dizer, presente, não vai se sentir bem, porque você está buscando aquilo é importante para você nesse momento. E se você não encontra isso, você vai começar a ter conflitos. Então, acho que já dá até de encontro aqui de valores pessoais com valores profissionais, porque se a empresa preza o reconhecimento dos seus colaboradores e você tem um valor que é reconhecimento, dá um match aí. Casou. Dá tudo certo, né? Dá tudo certo. Você vai se sentir bem, vai se sentir motivado. Agora, se nessa estrutura não for um valor e for para você, você vai começar a se sentir infeliz, deslocado, descontente. Toda segunda-feira vai ser uma tortura. Então, preste atenção nisso, porque outro valor que é importante para algumas pessoas é estabilidade. Quantas pessoas não querem um trabalho, estar dentro de uma organização que elas possam se sentir estáveis? Só que eu tenho que trazer um adendo aqui. Estabilidade hoje, dentro do mundo corporativo, não é a mesma coisa do que era há 30 anos atrás. Então, não existe mais a estabilidade que você entra e fica 50 anos. O mundo mudou. Às vezes, a estabilidade pode ser ficar 5 anos dentro de uma empresa, se desenvolver, crescer, aprender, ser promovido. Então, tudo isso tem que ser visto, porque às vezes na organização não tem esse valor de estabilidade. Mais uma coisa interessante para comentar sobre empresa é que a pessoa pode gostar do clima, né? Eu gosto das pessoas que estão trabalhando comigo. E tem empresa que um sobe em cima do outro. Então, essa empresa não vai ser ideal para quem gosta de trabalhar num ambiente de trabalho saudável. Cooperação, trabalho em equipe, são coisas muito vistas hoje como competências no mundo, né, organizacional, mas, ao mesmo tempo, são valores. Então, procure identificar quais são os seus valores para a pessoa que está no mundo corporativo. Quais são os seus valores? Ou para você que é um empreendedor, um autônomo, quais são os seus valores? Você está indo de encontro aos seus valores ou você está indo contra os seus valores? Porque isso vai dizer se você está feliz ou infeliz. Cada empresa tem, falando, né, do mundo corporativo, cada empresa tem uma motivação e uma identidade específica. Uma empresa se destaca das outras não é só pelo que ela desenvolve, ela também
acaba chamando atenção pelo desenvolvimento e divulgação da missão, visão e valores. Olha os valores aí. Quando a gente faz os nossos treinamentos corporativos, a gente trabalha muito disso. Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores da empresa? Tudo isso não fica só no dono da empresa ou nos diretores. Isso tem que ser expandido para a empresa toda. Os funcionários precisam entender, indo de encontro, inclusive, com a Andrea falou, quais são os valores da empresa e quais são os seus. Estão alinhados os valores que a empresa está ditando com aquilo que eu fui contratada para fazer, com o ambiente que eu estou, com as metas que eu preciso bater, com o resultado que a gente precisa ter no mundo corporativo. É assim. Sim, com certeza, né? Pegando aqui também o que você está falando, desafios. Hoje em dia, quantos perfis, né? Vamos falar perfil comportamentais? Tem pessoas que têm esse lado que são movidos a desafios. Se você tiver numa organização que não tem desafios, que é só uma rotina, não tem nada que possa te trazer um conhecimento extra, alguma coisa, um desenvolvimento, você não vai se adaptar a essa empresa. E hoje as empresas já entendem que determinadas mudanças são necessárias, né? E envolver os funcionários em tudo isso, criando esse caminho de mão dupla. E eu vou pegar o gancho do que essas duas meninas aqui estão falando para perguntar para você, dono de uma empresa até grande, de que forma você comunica seus colaboradores e seus stakeholders sobre as suas decisões, sobre a missão da empresa, sobre a visão que você tem do futuro para a sua empresa? Quais são os valores que você tem mais importante? Você acredita que você pode divulgar isso pela sua empresa através de um podcast, que nem o nosso? Consulte-nos. Nós temos a solução para que você possa levar isto para a sua empresa, para todos os colaboradores, através de uma conversa informal como a gente leva aqui. Fiz aqui o nosso comercial, vamos em frente. Mas é verdade. Bem lembrado, Sérgio. Mas é verdade. Muito bem lembrado. É verdade. Como está a comunicação dentro da sua empresa? Os funcionários sabem para onde você quer ir? Aonde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos? Será que está todo mundo remando para o mesmo lado? A comunicação ela pode ser feita através de um podcast. Um podcast não exige câmera, não exige maquiagem, não exige um monte de coisa. Você pode criar um episódio toda semana com algo para sua empresa. Olha só que legal. Fala com a gente, entre no site, mande um e-mail, liga para mim, se você me conhece, liga para a Rose, liga para a Andrea. Gente, é inovador isso, né? Vamos na inovação. É fácil, né, Sérgio? Todo mundo tem acesso, todo mundo vai saber tudo que a empresa passa. Quais são os objetivos, quais são as metas, qual é a missão da empresa, o que está acontecendo com a empresa, quais são os treinamentos, o que a empresa está desenvolvendo, quais são as vendas, se aumentou, se diminuiu. Evolua do jornalzinho interno para o podcast. Olha só, por que não? E você trouxe um valor super importante, comunicação. Olha, é isso aí. Existem várias formas de comunicação, a verbal, a não verbal, a assertiva, tudo isso tem que estar envolvido dentro da organização. E nós, com o podcast, podemos te ajudar. Isso é comunicação. O que mais? Eu quero falar um pouquinho de valores espirituais, porque às vezes as pessoas confundem muito isso, acham que isso está relacionado à religião, e é muito mais do que isso. Nós estamos falando de propósito de vida, seus objetivos, tudo aquilo que te traz realização pessoal, sua essência, sua evolução. Então, às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso, né? De valores, de espiritualidade e tudo mais. Aliás, né, como o Sérgio começou o nosso podcast, crise de valores. Né? Estamos vivendo a crise dos valores. Com certeza, porque hoje as divergências são muitas, né? Entre pessoas, às vezes até da mesma família. A família é um valor importante. Quais os valores que você tem, querido ouvinte? A família em primeiro lugar, segurança. Uma coisa que muda, que a gente estava falando de valores que mudam, né? É o solteiro, quando casa, ele perde o valor da liberdade. Vocês não acham também? De uma certa forma. A mulher não acha de isso, uma né? certa forma. De uma certa forma. É exato, porque assim, a nossa vida, ela vai se transformando ao longo, né? Dessa caminhada que a gente vai tendo. Nós até já falamos sobre isso em alguns episódios lá atrás, que você abre mão de algo
mas conquista outro. Mas esse é um exemplo excelente para mudança de valores, vocês não acham? Apesar da brincadeira que eu fiz. Né? Sim, sim, porque você muda, porque se aquele valor, liberdade, era o seu maior valor, aquele mais presente na sua vida, com o casamento, é família. Família ao lado da sua parceira, do seu parceiro, então realmente muda a prioridade. Então, naquele momento, vai ser a família, pode ser a saúde, pode ser a carreira que você quer, pode ser abundância, pode ser prosperidade, ou pode ser fama, poder, tudo isso, né? Ou respeito, porque às vezes o respeito é um valor que sempre vai estar na sua prioridade. Humildade, honestidade. Cada um tem que entender como funciona e saber que você vai escolher coisas na sua vida em função disso. Se você é uma pessoa que preza honestidade e respeito, você não vai conseguir lidar com uma situação que, se você estiver numa fila de um banco, alguém vai querer entrar na sua frente, porque você vai dizer que isso é uma falta de respeito a você e às pessoas que estão na fila. Eu falei aqui sobre valores espirituais, sobre espiritualidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Fé é um deles, força, gratidão, humanidade, sacrifício, às vezes pode ser, servir, sintonia, solidariedade, compaixão, caridade. Olha quantos valores poderosos que nós enquadramos como valores espirituais para você. E aqui podemos destacar alguns valores humanos: respeito, empatia, solidariedade, educação e cordialidade, justiça, honestidade, humildade. Tudo isso faz parte da gente. E tem valores que, depende do lugar que você está, ele muda. Por exemplo, ética é um deles. Quando eu fiz o meu MBA em gestão de projetos, uma das coisas que a gente tinha que saber era se o projeto era em algum lugar fora daqui. E aí você chegava num país árabe, conversava com o sheik, e o sheik falava: olha, esse aqui é meu filho, ele vai trabalhar com você. E aí você tinha que contratar o filho do sheik. E aí você fala: pô, isso é nepotismo, o cara tá mandando eu contratar alguém. Não, lá a ética é assim, entende? Diferente, é a regra. A regra deles é desse jeito. Isso, e a ética, do mesmo jeito que é ética aqui. E a ética em outros lugares, ela muda, porque também tem a ver com costumes. Tem a ver com costumes, exatamente. Bem lembrada. É um exemplo legal de um dos valores que mudam, não são universais. Fica a dica aqui para vocês da importância dos valores na sua vida, o quanto eles representam, o quanto eles te norteiam, decidem as suas escolhas, e tudo isso, gente, às vezes é feito de maneira inconsciente. Por isso a importância de cada um saber realmente quais são os seus valores. Para isso, pessoal, fica o nosso e-book aqui, Valores e a Importância na Sua Vida. Baixem lá, entrem lá no site da Pratique, divirtam-se com essa leitura. Muito bom. Então, a primeira dica de livro é o nosso e-book, que você pode buscar www.pratiqueinstituto.com.br. Vamos seguir com as dicas. Começamos com o e-book, mas nós temos um outro livro aqui. A Monja e o Professor. Reflexões sobre ética, preceitos e valores. Olha que interessante, gente. É um diálogo inspirador entre esses dois renomados pensadores brasileiros. Deixa eu chutar quem é a monja. É a Monja Coin? É a Monja Coin, a nossa querida Monja Coin. E o professor é o Girafales? Não, é o Clóvis de Barros Filho. Ah, esse cara é fantástico. Também, fantástico. Então, o leitor aqui terá acesso a uma inspiradora conversa, tendo como base a ética, a felicidade e valores, a importância de ser feliz no presente e a necessidade de um propósito para aprimorar a si mesmo e o mundo que vivemos. Clóvis de Barros, inclusive, tem um pocketbook muito legal chamado A Felicidade é Inútil, que eu já li, e falando aqui de Mário Sérgio Cortella, também tem sobre propósito, né? Como é que é o nome daquele livro? Por que fazemos o que fazemos? Isso a gente mesmo. já indicou por aqui. Não são dicas de livro relativos a esse episódio, tá, gente? Mas vocês podem comprar à vontade. Livro vocês podem comprar à vontade, Metodologia do Comportamento, que é o nosso livro, você pode comprar à vontade. Hashtag estava pensando aqui, você também pode comprar, que é o meu livro de crônicas, tá certo? Então, assim, não economize em livros. Mas sim, com certeza. Com certeza. Mas a nossa dica de hoje é o livro A Monja e o Professor, escrito por Clóvis de Barros e a Monja Coin, da editora Best-seller.
falando sobre um dos pontos, sobre valores. Filme. Vamos para a dica de filme agora, então. Vamos para a dica de filme. E o filme que é a nossa dica para esse podcast é Um Sonho Possível, com a Sandra Bullock. Eu gosto muito desse filme, porque ele traz valores muito fortes, como solidariedade, confiança, dedicação, bondade, respeito, tudo isso, força, num único filme. Porque é a história do Michael, que é um jovem negro que está tendo muitos conflitos, está tendo muitas dificuldades também na escola, com notas, com tudo isso, mas ele é muito bom no esporte e, ao mesmo tempo, ele sofre muitos preconceitos. E, de repente, aparece a nossa famosa Sandra Bullock, que o nome no filme é Lady Anne, e ela agrega esse rapaz na sua própria família. Ela acredita nele, ela incentiva ele e acaba se tornando a tutora dele. E no fim, esse rapaz ele se torna realmente um grande jogador de futebol e com isso as portas se abrem para ele. Ele consegue ter faculdades à torta e à direita para ele poder escolher, de tanto que ele se recupera. E por que isso? Porque uma pessoa acreditou nele. Então, confiança, respeito, acreditar na outra pessoa, tudo isso são valores. Então, esse filme vem muito de encontro com o nosso episódio de hoje. Portanto, Um Sonho Possível é a dica de filme com Sandra Bullock e O Sonho Possível é do garoto negro que foi acolhido na casa da personagem e conseguiu realizar o seu sonho. É isso, né? Vamos para a carta e hoje, para o sorteio da carta, a gente vai 100 perguntas poderosas que está aqui na minha mão. Uhul! E para sortear a carta tem sino. E a carta... Adorei! Esse sininho vai ficar famoso. Precisa ver como é que ele vai soar aqui no ouvido dos ouvintes, ele vai ficar muito alto. A carta fala de um valor aqui, ó. O que é a liberdade para você? O que é a liberdade para você? É você não casar? Foi liberdade que eu falei, né? Que a pessoa... É continuar solteiro indo para balada toda sexta-feira, sábado e domingo? O cara casa e quer sair para balada? Não, né? Fala sério. E tem um outro valor também que a gente quer perguntar para os nossos ouvintes, para eles refletirem. Sim, o que é sucesso para você? Sucesso é aparecer nas paradas da música ou ser Platinum dentro dos podcasts. Você, nossos ouvintes, impulsione nosso podcast para todo mundo, por favor. Queremos ter nosso disco de ouro. Qual é o prêmio que dá para podcast? Não é disco, não é nada. Uma nuvem de ouro. O disco de platina, lá, o disco de platina. Disco é para música, né? Para podcast é um rádio de ouro. Podcast é... Microfone de ouro, sei lá. Esse é o nosso episódio de hoje. Você sabe que os valores determinam suas decisões, que os valores podem ser diferentes em alguns lugares, que você pode mudar seus valores ao longo da vida, que Djokovic é o número 1 até hoje ainda aqui nesse episódio, e depois disso você acompanha no noticiário, certo? E que se você jogar um clipe pela janela de um carro nos Estados Unidos, você vai descer para pegar, certo? E se você passar a mão na cabeça de um nenê na Alemanha, você pode ser bastante importunado pela mãe ou pai ou a babá do nenê, porque não é o costume de lá. E se você não der o emprego para o filho do sheik, você vai estar ferindo a ética da comunidade árabe. Esqueci mais alguma coisa? Não, você falou tudo. Falei tudo? Então fique agora com o nosso Jorge Roberto, com uma música aleatória, fica para o seu entretenimento. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Um tema interplanetário chama-se Amor Sem Gravidade. Pra flutuar inteiro secando.
sideral. Eu vou morar numa estrela onde tem a tua luz e transformar em abelha de mel pra fazer jus ao teu ser. Vamos pra outra galáxia carregando a luz do sol e quero lugar num cantinho do céu com vistas para o amor. Eu quero amor sem gravidade pra flutuar inteiros encantos e transformar toda a saudade em abraços e beijos. Eu quero toda a luz da lua pra iluminar o teu sorriso e viajar contigo e sempre no espaço sideral. Eu vou morar numa estrela onde tem a tua luz, transformar em abelha de mel pra fazer jus ao teu ser. Vamos pra outra galáxia carregando a luz do sol e alugar um cantinho no céu com vistas para o amor.